Abronematidae, que é uma família também importante do ponto de vista veterinário, porque dentro dela está o gênero Abronema. São diversas espécies. Então, vamos falar aqui de forma generalizada, ou seja, vamos nos referir ao gênero, que é um parasito muito importante para os equídeos, de uma forma geral. Tá? Então, é um parasito que acomete os animais, está muito relacionado ao clima, a temperaturas elevadas, uma vez que, para que o ciclo aconteça, eu preciso, né, de hospedeiros intermediários, que são moscas e mosquitos, que vão estar relacionados, o ciclo desses hospedeiros intermediários estão relacionados aí com temperatura e umidade. Tá? Então, por isso, a lesão que o parasito causa nos equídeos é conhecido como ferida de verão, uma vez que no verão nós temos uma maior ocorrência dessa doença na população de equídeos. Ok? Bom, uma espécie aí em destaque, as duas principais, a Abronema muscae e a Abronema microstoma. Tá? E aí os equinos e os asininos, que são os hospedeiros definitivos. E como hospedeiros intermediários, nós temos os mucídeos, aí nós incluímos, né, moscas do tipo mosca doméstica, stomox e a hematóbia. Então, são os três principais gêneros de mucídeos relacionados ao ciclo do Abronema. Localização, e aqui eu digo para vocês que principalmente na pele, ou seja, cutânea, estômago, que nós também chamamos de gástrica, né, uma localização gástrica, e aqui não está descrito, mas é possível se incluir a conjuntival, ok? Então, basicamente, eu tenho na pele, próximo ao olho, que dependendo da literatura também se referencia como cutâneo, né, ou pele, e também a forma gástrica, que está dentro do estômago do animal, tá? Distribuição cosmopolita, mas como eu disse, como a gente tem uma relação com hospedeiros intermediários que precisam do tempo quente e úmido para multiplicar, tá? Então, é mais comum em países quentes ou em épocas quentes. E como é que é o Abronema, gente? Quais são as principais características morfológicas? Como é possível identificar esse parasito? É um parasito branco, fino e de aproximadamente 2 centímetros de comprimento. Então, ele é significantemente grande, né? Quando a gente compara aí com outros menores, que são bem menores, tá? Uma característica importante aqui, que diz, está relacionada com a ordem, né? Que é a ordem Spirurida, que é a cauda na porção final em forma de espiral, tá? Presença, já aproveitando aqui essa cauda, isso aqui é um macho, viu, gente? A presença de espículos que são desiguais. Só o macho tem, a fêmea não tem. Ali mostrando aqui um ovo cujo dentro tem uma larva, né? E aqui a porção anterior do parasito, né? Ou seja, a parte bucal do parasito. Os ovos dentro, gente, além de ter essa larva dentro, é importante falar aqui para vocês que ele tem essa forma alongada, tá? Isso quando a gente faz a identificação coproparasitológica, saber reconhecer e identificar o ovo é muito importante. Outra coisa, por causa disso também, elas são chamadas de ovovivíparas. Por quê? Porque dentro do ovo desenvolve a larva, tá? Então, são fêmeas que são consideradas aí por causa disso como ovovivíparas. Bom, e como é que é o ciclo desse parasito? Tá? Sempre nós vamos começar pela forma adulta. No caso do Abronema, gente, a forma adulta ela está no estômago do animal. Isso mesmo. O que dificulta muitas vezes a gente identificar isso, né? Então, quando você vê na superfície, mas o fato do parasito ficar no estômago do animal dificulta o seu diagnóstico, tá? Então, no estômago tem as formas adultas, que é por onde nós começamos a estudar o ciclo. Então, aqui, olha, desenho tem formas adultas, macho e fêmea, que vão reproduzir, copular e colocar ovos. Esses ovos eles vão ser liberados pelas fezes e no ambiente
esse ovo, ele vai fazer o quê? Ele vai liberar essa larva, uma vez que são fêmeas ovovivíparas, dentro já tem uma larva, tá? E essa larva, ela vai ficar ali, né, naquela matéria orgânica, terminando seu desenvolvimento, tá certo? As moscas, ao ingerirem essa matéria orgânica, elas acabam ali ingerindo também essas formas larvais, que ficam retidas na prosbóscide, ou seja, no aparelho bucal dessas moscas, tá? Ao pousar nos animais ou ao picar os animais, porque algumas delas, como a Stomox, ela acaba picando o animal, né? Essa larva ela é inoculada ali na superfície, né? Na pele do animal. Ou no caso das moscas, né? Que tem um aparelho bucal sugador e acaba sugando aquela larva, ao se alimentar de alguma ferida do animal, né? Na superfície da pele do animal, acaba depositando aquela larva ali também, tá? Bom, caso a larva seja depositada na pele do animal, seja nos membros inferiores, anteriores e posteriores, ou seja, na região da conjuntiva, próxima aos olhos, essa larva, gente, ela tende a morrer, não completa o ciclo. Então, é uma migração errática, ali não vai fechar o ciclo do parasito. Somente as larvas que atingirem a cavidade bucal do animal, que forem deglutidas, alcançar o estômago do animal, aí sim esse ciclo será completado, certo? Mas isso não minimiza, né, o fato das larvas não causarem, não fecharem o ciclo, não minimiza aí a gravidade, né, os problemas que elas podem ocasionar. Bom, só para deixar bem claro aqui novamente, né, deixando assim para não ter dúvida, eu posso dizer que é uma doença sazonal, tá? Por quê? Porque a incidência, a ocorrência está relacionada com as épocas mais quentes do ano. O que acontecia, gente, é que até pouco tempo atrás, 10 anos atrás, existia bem delimitada a região fria, na época fria e época quente. Então, o inverno aqui para a gente, que compreende aí de maio, junho e julho, era muito frio. Outubro, novembro e dezembro já era bem quente, né? Então, nós tínhamos antes essas estações bem delimitadas, bem caracterizadas. Hoje não, né? Hoje, por diversos fatores, acaba que anda fazendo calor o ano todo, a gente não tem essa diferença. Então, daqui a pouco, eu acredito que os livros vão acabar trazendo aí uma informação, né? Vão retirar essa questão de doença sazonal e ela vai passar para uma doença anual ou constante. Bom, a apresentação então da doença ela pode ser de 3 formas. Eu tenho a abronemose cutânea, a abronemose gástrica e a abronemose conjuntival. A abronemose me refere, né, na verdade, refere-se à doença causada pelo abronema. Ok? Então, quando eu utilizo a abronemose, estou me referindo a uma doença clínica, né, com sinais clínicos característicos causados por esse parasito. Bom, começando então pela forma gástrica, né, que é a forma realmente verdadeira da doença, no sentido que é ela que completa o ciclo, tá? Primeira coisa, gente, normalmente é assintomático. O animal ele não manifesta nada. O parasito desenvolve no estômago do animal e não tem nenhum sinal clínico, deixando, por isso, a doença sem notificação, sem observação, né? Pode acontecer uma lesão na parede do estômago, levando a um excesso de produção de muco, mas, como eu disse, muitas vezes o animal não vai transparecer, não vai mostrar. Mas é essa forma que realmente precisa ser controlada, porque é ela que permite a perpetuação, né, o desenvolvimento do parasito. Já a forma cutânea, gente, é o que dá nome à doença, né? Ou seja, abronemose ou ferida de verão. Porque é o que realmente os clínicos conseguem ver no campo. Então, ver o animal com aquela ferida granulomatosa que não cicatriza é hoje a apresentação clínica mais importante. Na verdade, é a apresentação clínica que os veterinários conseguem ver e que caracteriza realmente a doença. Bom, essa ferida de verão, portanto, gente,
é o quê? Uma migração dessa larva L3 que foi depositada pela mosca. Então, ao migrar pela pele do animal, ela vai desenvolvendo uma resposta inflamatória intensa, que vai levar à produção de um tecido granulomatoso denso, de difícil cicatrização e de difícil cura. Então, é mais comum na época quente e chuvosa, devido à maior ocorrência, né, dos hospedeiros intermediários. Tá? Normalmente, regiões onde já tem uma doença prévia, uma lesão prévia, um traumatismo prévio, são as regiões mais acometidas, porque essas regiões elas servem de atrativo para as moscas. Então, as moscas, como elas vêm por causa do exudato, do sangue, do cheiro daquela lesão, ali acaba depositando a larva e a doença ali, né, a ferida de verão, ela vai acontecer. Tá? Então, tem um intenso prurido, seguido de uma lesão granulomatosa que não cicatriza, mesmo assim tratada diariamente, a cura é difícil. Tá? Porém, a larva ela não fecha o seu ciclo. Então, a larva ela vai acabar morrendo, mas a lesão ela continua. E uma forma aí que muitas vezes os livros não descrevem, não divide nessa terceira forma e mantém como forma cutânea, é uma forma conjuntival. É quando eu vou ter essa ferida, porém próxima ao olho. Então, ela agora em alguns trabalhos, alguns livros descrevem essa terceira forma da doença, que é uma forma grave, porque o tratamento, por ser uma região muito sensível, acaba dificultando o tratamento, né, no animal. Tá? Então, a larva agora fica próxima à conjuntiva ocular, né, causando um quadro de conjuntivite persistente e de difícil cicatrização. Então, gente, olha, quando eu falo que é um tecido granulomatoso, de difícil cicatrização, denso, eu estou me referindo a uma situação como essa. Tá? Então, quem atua no campo sabe realmente quanto isso é trabalhoso e quanto é difícil curar. Então, aqui, né? Lesões graves. Olha, aqui a forma conjuntival, próxima ao olho, né? Aqui uma forma cutânea. E aqui a gente tem um tecido granulomatoso intenso, tá? Que precisa ser trabalhado. Esse tecido tem que ser retirado para que a doença, né? Para que a lesão cicatrize. Bom, e o diagnóstico, gente? Vamos pensar nas três formas, para falar de diagnóstico, vamos pensar nas três formas da doença, tá? Então, a forma cutânea é muito fácil de você fazer um diagnóstico da forma cutânea, tá? Por quê? Porque você está ali vendo a lesão, né? E quem tem uma experiência prática já consegue, de cara, perceber que trata-se de uma abronemose. Agora, essa forma gástrica, gente, ela é de difícil diagnóstico, e é o que mantém a doença no rebanho, sem dar sinal nenhum, ou seja, silenciosa. Por quê? Porque você não sabe, o animal não manifesta nada, você não vai imaginar que ali dentro do estômago do animal tem esse parasito. Falando agora de tratamento e controle, gente, aí a gente também tem que pensar nas três apresentações da doença. Mas, vamos pensar aqui no ciclo, falando do ciclo